Olá, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, com a tua família e sobre o teu lar. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos lendo o livro de Jó. Hoje a gente vai fazer a leitura de 2 capítulos. A gente estava lendo todo dia só um, mas aí a gente resolveu ler 2 capítulos. Então, a gente vai fazer a leitura do capítulo de número 4 e de capítulo número 5. Tá bom? Acompanhe a gente. Se você ainda não conhece essa linda história, vai ficar conhecendo. E se você já conhece, vai se aprofundar um pouco mais, né, na história desse homem sábio, desse homem de fé, desse homem que Deus tanto amava, a ponto de aceitar que Satanás o desafiasse, né? Tirasse tudo que era dele, porque Deus sabia que mesmo que Jó perdesse tudo que ele tinha, que não era pouco, a Bíblia fala que ele era um homem muito rico, muito abençoado, com muitos bens. E Satanás desafiou Deus. Na verdade, isso foi um desafio. Satanás desafiou Deus dizendo que se Deus tirasse tudo que Jó tinha, Jó blasfemaria na face de Deus. E Deus aceitou, que Satanás tocasse nos bens de Jó. Depois, não satisfeito, Satanás voltou lá, né? Em um dia, a Bíblia fala que foi um dia em que Deus se reunia com seus filhos e Satanás foi lá de penetra, né? E Deus perguntou para ele por onde ele andava e ele respondeu que estava por aí, né? Dando volta ao mundo, a passear por ele. E Jó perguntou por Jó, né? E já foi dizendo que ele era um servo bom, fiel, que não se desviava dos caminhos de Deus. Foi quando Satanás fez essa provocação a Deus, dizendo, né, pondo em dúvida a fidelidade e a fé de Jó. Mas Deus sabia que ele era fiel. Aí talvez você pergunte, então por que? Se ele sabia, então por que ele aceitou? E eu te respondo, para aumentar a minha fé, para aumentar a tua fé. Vem comigo, vamos ler o livro de Jó. Então respondeu Elífase. Aqui, gente, a gente já está no 4º capítulo, né? Como a gente já falou. Então, se você não está desde o início, acompanha com a gente, depois volta lá para você ver o início, tá bom? Beijo no coração. Então respondeu Elífase, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar, enfadar-te-ás. Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocante a ti te perturbas? Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Com hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem
pressa. Os filhos de leão, da leoa andam dispersos. Uma palavra se me diz em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobreviveram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante de meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Me perdi, tá? 20. 20 já? Desde a manhã até a tarde são dispersados eternamente, perecem sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Eu me perdi, gente, porque a minha versão é diferente da dele. Aí eu vou tentando acompanhar e acabo... Mas tá indo tudo bem. Vamos agora para o nosso 5º capítulo. Continua com a gente, tá bom? Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarias? Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu, o louco lança raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Nossa. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. Sim. A sua colheita, o fomento a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele fez coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se ausentem na salvação. Se exaltem, gente, eu estou lendo terrivelmente mal. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipitam. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém, ao necessitado livra da espada,
da boca deles e da mão do forte. Assim, há esperança para o pobre e a iniquidade tapa sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a que Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrarás, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estará encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Amém, gente? Aqui eram os conselhos, né? Esses conselhos de um dos amigos, né? De Jó, Elífase. Amanhã a gente vai ler um pouco mais e vamos ter a oportunidade de ficar conhecendo de outros conselhos que Jó vai receber e também do que Jó vai falar, tá bom? Fica com a gente, continua com a gente, vamos ter esse conhecimento da palavra de Deus, porque é muito bom. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. E é isso que a gente está fazendo. Eu fiz um voto com Deus de estar lendo todo dia de manhã a Bíblia, né, para conhecer um pouco mais do Senhor e estar um pouquinho mais perto de Deus, e Deus também está mais perto de mim. Não estou falando de religião, gente, estou falando de fé, né, de conhecimento da palavra, tá bom? Que Deus esteja sempre contigo, amém?